Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, boa tarde. Olá! Bem-vindos a mais um episódio. Mais um. E hoje temos um episódio novamente dos Especialistas do Nada. Nada. Hoje temos uma convidada especial, ainda mais especial. Nós dizemos sempre isto, são Sim, especiais. Não é? e são. Qualquer dia vai ser banal porque Mas efetivamente não é, são muito especiais. são convidados mesmo especiais para nós. E eu vou-me estrear no mundo das apresentações, portanto espero estar aqui à altura. Bora, Inês. E vamos lá. Então, no nosso episódio de hoje recebemos uma mulher e amiga que apareceu na minha vida quando integrei a equipa pedagógica no Colégio Internacional. Uma filha dedicada e resiliente, uma mulher recheada de surpresas que foge a todos os estereótipos da nossa sociedade. A profissional de educação com o espírito mais aberto, com a disponibilidade de alguém que começou ontem a trabalhar, apesar de já contar com anos de experiência. Para mim, um exemplo de cuidado, empatia, humildade e sinceridade. Para nos contar a sua história, temos connosco Isabel Gama. Olá! Olá, bem com essa introdução. Boa! Foi incrível! Mesmo, ótimo. Para já agradecer muito este convite e adoro o nome do programa Especialistas do Nada, porque é isso que me considero e acho que deixa toda a gente muito à vontade para vir falar. E no vosso caso, quando comecei a ouvir pela primeira vez o podcast, gostei muito, mas não me imaginava aqui neste lugar, muito sinceramente. E depois, quando me aconteceu uma determinada situação com a qual eu não soube lidar, apesar de várias pesquisas, pensei, seria ótimo ter a oportunidade de dar a minha voz, porque sei que há imensa gente que passa pelo mesmo, que é sentir-se um bocadinho impotente perante uma espécie de bullying já em idade adulta. Sim. E disfarçado ainda por cima, e então estou muito contente por ter esta oportunidade. Obrigada, Bom, ainda seja bem. bem-vinda. O nosso objetivo com esta categoria também era isso, não era? É que as pessoas se sintam que... Isto, na verdade, é um bocadinho o que dizíamos ontem, que somos todos tudólogos, não é? E vivemos todos um bocado desta sensação de que tudo é válido, não é? É a nossa opinião sobre determinado assunto. Não temos que obrigatoriamente ser todos certificados em todas as áreas, mas, como é óbvio, desenvolvemos opiniões acerca... E eu acho que para mim, e acho que para nós, esta nova categoria vem muito para isto, de nos sentirmos próximos de pessoas das quais nós não somos diferentes. Vivemos todos um bocadinho desta mesma origem. Sim. Eu acho que o objetivo é mesmo que as pessoas se sintam à vontade para poderem vir e quererem partilhar connosco, porque ao mesmo tempo estamos à conversa, é só que só a única diferença é que estamos a ser gravadas. Sim, a partilhar essa conversa com quem quer ouvir, não é? Portanto, Sim. Então, Sim, o que é giro. Obrigada. E o que é giro é que antes desta conversa estávamos a falar de outras coisas e surgiu, ainda nem fiz o programa e já estava, mas eu conheço esta pessoa que era para vir aqui, conheço esta pessoa que era para... Não é? Porque realmente há à vontade, para já a forma como somos recebidas e de uma forma assim muito informal, e depois porque isto é só uma continuação de uma conversa que já tivemos, por exemplo, a Inês já a conheço há bastante tempo, mas Joana não conhecia, mas é também como se conhecesse, por isso quem estiver depois a pensar, falar de algum assunto, saberem já é isso de antemão, que eu estava à espera assim, eu vou ter que tomar um calmante se calhar, mas não foi preciso, um chazinho, um cafezinho. Que bom, ainda bem. Ficamos mesmo contentes. Sim. Queres lançar o tema? Posso lançar? Desculpa, agora não. Estava envelhecida. Exato. Então, para este episódio, a Isabel sugeriu aqui uma frase que eu acho que dá muito que falar e pode dar aqui muitas interpretações. Então, o que a Isabel sugeriu foi: sintam-se lindas e lindos e ouçam quem vos quer bem. O que é que nos tens a dizer? Sim, isto surgiu de um momento específico em que fui apanhada um bocadinho de surpresa, porque até estava num ambiente supostamente de amigos e eu já não estou habituada a lidar com
comentários acerca de estar mais gorda, de estar mais magra, do peso, porque no meu grupo de amigos isso não é uma não questão. Nós, quando nos vemos, queremos saber se a pessoa está bem e nem ligamos mesmo, genuinamente, mas depois naquele contexto de pessoas mais conhecidas, mas que fazem parte às vezes da vida e que entram na nossa vida, houve um episódio em que eu fiquei mesmo sem chão, porque estava feliz nesse dia e até me estava a sentir bem, bonita. Não acontece todos os dias, não é? Nós sabemos, tentamos, mas não acontece todos os dias. Nesse dia estava efetivamente bem. E ouço um comentário assim, e vejo que é uma coisa, ou senti que não era algo que saiu genuinamente, parecia uma coisa estudada, do género... estás mais gorda aqui, olha esta fotografia, tu aqui estavas mais magra, não, espera, tinhas aqui alguém à frente, se calhar é por isso. E isto foi feito com várias pessoas de quem eu gosto muito à volta, e eu fiquei sem chão e não tive resposta, porque não é, mas estragou-me todo um dia. Sim. E se não bastasse, nesse dia também, com outra pessoa, mulher, estamos a falar de mulheres, não é? Sim. Também houve outra situação em que estávamos a falar e de repente associou-se ter alguma doença mais grave, por exemplo, também a ter posto mais peso, ou seja, parecia quase um complô, que eu não percebi muito bem porquê, e esse estatuto de vítima durou-me, se calhar, 2 semanas, porque tive que viver esse estatuto de vítima. Senti-me vitimizada e depois pensei, o que é que eu vou fazer com isto? E eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar, eu recusei-me a ficar ali, e agora, e as pessoas são assim. Não, o que é que eu faço com isto? Não é? Primeiro foi perceber o que é que leva alguém a quem nós não queremos mal, a quem nós aceitamos, a quem respeitamos, esperar um momento em que estamos em público e em que estamos bem, felizes, para lançar esta farpa e, mesmo não nos conhecendo muito bem, perceberem que nós não vamos atacar, porque não é a nossa forma de ser. Logo, e foi perceber que realmente quem utiliza a humilhação, e acho que todos nós já vimos ter isso, é alguém que não está bem. Não é? E claro que vai conseguir afirmar-se utilizando esse bullying, digamos. Mas depois foi também perceber que, se não fico bem com isso, tenho que também pôr limites, que é algo que eu tenho dificuldade em fazer. E porquê? Depois eu também pensei, mas porquê? Eu só fico assim porque eu realmente também não me aceito como sou. Isto é tão claro como a água. Eu também preciso de trabalhar a minha autoconfiança e pensar que, se calhar, por portas e travessas, esta pessoa está-me a ajudar a descobrir essa questão e trabalhá-la. E isso passou-se e, passado 1 ou 2 dias, eu escrevi realmente uma mensagem no Facebook em que dizia para todas as mulheres, e na altura falava em mulheres porque... para já não costumo ter estes comentários por parte de homens. E também porque as mulheres não são todas iguais e as mulheres, eu tenho imensas amigas que me fazem sentir linda quando estou, quando não estou. Não é verdade que as mulheres todas estão umas contra as outras e o que eu quis passar foi para todas as mulheres que se sentem muitas vezes vítimas de outras mulheres com comentários depreciativos e que se sentem frustradas e zangadas, espero que consigam dar a volta a isso e utilizar isso para aprenderem a gostar mais de si e não deixarem que isso as afete dessa forma. Não é? Porque eu falo disto mesmo, a marca que deixam, a marca que fica destes comentários, e também porque eu, quando escolhi esta frase de
sintam-se bonitas ou bonitos. Porque isto também é muito para os homens. Os homens estão sempre também... parece que estás grávido, por exemplo. Ou então quando são muito magrinhos, parece que engoliste um espeto. Ou isto não tem a ver com ser homem, ser mulher, ou ser gordo, ou ser magro. Não é? Nós sabemos, há pessoas que porque és uma girafa, ou se são baixinhos, parece que estás de joelhos. O que é isto? As pessoas não podem permitir que alguém... Uma coisa é, se for um comentário que alguém está a ter connosco, quando estamos sozinhos, porque nos querem ajudar, porque nos querem alertar para alguma coisa. Eventualmente vir de um lado de uma preocupação. Uma preocupação, não é? Mas isso não se faz em público. Agora, em público não pode ser e mesmo vindo de uma permitido. preocupação não se faz em jeito de julgamento, não é? Quanto muito Nem para só carga. reparei nisto, posso ajudar-te a alguma coisa que se passa, ou sei lá, não é? Eu acho que é sempre... Eu acho que toca aqui numa data de coisas que às vezes é importante de pararmos para pensar. Primeiro, porque é que nós nos sentimos no direito de falar ou de opinar diretamente acerca do aspecto físico, seja de quem for, né? Sim. E depois independentemente do que estiver a passar na nossa cabeça, o que é que nos faz abrir a boca para dizer isso, não é? Era o que tu dizias de alguém que faz este tipo de comentário de uma forma gratuita e que não se inibe de o fazer na presença de outras pessoas, isso tem que vir de um sítio de dor muito profundo. Tem que vir no sentido de, está aqui alguém que não me oferece resistência de nada e eu vou direto atacar ou agredir. Sim, não é? Vou Tipo, aproveitar para... isto não vem de um sítio, não vem de um sítio bom. E leva um bocadinho para esta questão da normalização da humilhação, não é? Porque nós falamos em bullying e enchemos a boca com o bullying de uma forma... Nós falamos disso afeta as crianças, sabes? E não só, e de uma forma muito agressiva, e mesmo não afeta só crianças. Na relação com os adultos. Sim, e desta forma, porque um comentário destes é visto só como alguém que se calhar é despropositado. Não, porque pode, à partida e segundo a descrição, vem mesmo de um lugar de alguém que quis intencionalmente ter aqui uma reação, não é? E depois isto o que é eu sinto humilhação. é que às vezes há uma fragilidade. Neste momento, eu não sei se tu sentiste isso, mas aquilo que eu também já senti é que às vezes o grupo frisa e ninguém se manifesta. Sim, não é? até pessoas que gostariam de se manifestar, mas depois se nós ficam quase em choque. Eu acho que até ficam em choque. E depois também há o outro lado que é, se tu tiveres uma reação, vais dar, como dizem os brasileiros, uma de louca. Não é? Sim. Porque tu vais estar a respostar, não é? E depois, na verdade, se tu deres uma resposta, acaba por ficar aquele peso do tu é que foste descontrolada. Exato. Tipo, o esquema que está envolto nisto vem aqui de um sítio assim um bocado duro, às vezes, de equalizar, eu acho. É isso, e naquela situação especialmente em que tu tinhas uma série de pessoas, tu ias estragar o ambiente ao falar, porque obviamente não atinge toda a gente da mesma maneira, porque até a forma como é dita, e se essa pessoa não costuma atingir mais ninguém, se tu tiveres uma resposta agressiva, vai parecer que és tu que estás contra essa pessoa, porque a forma como essa pessoa disse até se calhar foi estudada para não parecer estudada, é porque quando acontece 1, 2, 3 vezes, às vezes não é só sobre o peso, há outros comentários a nível físico, e se calhar essa pessoa tem alguma coisa mesmo contigo, e eu se calhar também não tenho aquela capacidade de dizer, olha, tens algum problema, alguma coisa que mas eu fiz, mas se calhar porque também não vale a pena investir nessa relação. Não. Então não vale a pena perceber se algum problema. Eu aí penso de uma forma muito simples, que é, eu já me senti várias vezes nessa situação que tu estás a descrever. Exato. E já levei muitas vezes isso para dentro no sentido de se calhar não sou mesmo assim tão suficiente. E acho que antigamente, quando eu sentia isso, eu transportava isso para dentro de mim neste lugar de insuficiência, de eu própria depois dar por mim a comparar-me. E só mais tarde é que eu comecei a sentir que, às vezes, quando me acontecia estar numa situação como tu, fosse numa cena de trabalho, ou fosse num sítio qualquer que fosse público e que tivesse outras pessoas envolvidas, eu percebia que às vezes podia, e dei muitas vezes o outro lado, que era a de ser agressiva na resposta. E eu percebia que depois a questão já era sobre mim, não era sobre aquilo que tinha acontecido errado. Era sobre a forma como eu tinha sido agressiva na resposta. E aí eu passei a ser um bocadinho mais calma, mas percebi que muitas vezes eu tento... Porque o que eu sentia era que o limite tinha que ser imposto ao outro. Estás a ver? E naquele momento aquilo era ativo em mim, no sentido de eu tenho que me defender. Tens que atacar para defender. Aquilo saía com uma grande carga. Sim. E a partir do momento em que eu percebi que o limite era meu, eu tinha que impor o limite a mim, que era, eu não iria voltar a consentir que alguém me destratasse.
E aí eu passei a gerar o desconforto de outra forma, que era dizer, eu não consigo perceber como é que um comentário feito dessa forma pode trazer alguma coisa construtiva. Ou então, isso que tu acabaste de dizer fragilizou-me. Deixar automaticamente o peso ali, não deixá-lo comigo, mas a partir do momento em que eu percebi que era eu que tinha que me impor perante mim, que era, tu não vais nunca controlar a atitude que o outro vai ter sobre ti, não é? Mas eu vou perceber como é que eu vou passar a ter que reagir para que isso seja valorizado. E às vezes isso gera depois um silêncio constrangedor, que é, está aqui uma coisa a acontecer, e na verdade quando há um grupo grande ninguém se quer manifestar muitas vezes porque ninguém vai tomar partido, não é? Sim. Ou às vezes depois pode escalar, teve uma discussão maior ou alguma coisa do género. Mas eu percebi que a partir do momento em que eu fiz isso, eu passei a sentir-me bem comigo nesse sítio, que é, eu disse aquilo que eu estava a sentir e consegui fazê-lo sem que isso se virasse contra mim, não é? Porque eu era muito reativa. Ou seja, eu sentia, tu tocavas num sítio e eu ia ser agressiva, sabes? A minha defesa era na agressividade. Eu tipo, mas o que é que estás a dizer uma coisa dessas? Tipo, ninguém diz uma coisa dessas a ninguém. Não é? Que é aquilo que na verdade a gente pensa e está certo, porque não se diz uma coisa dessas a ninguém. Muito menos nesta altura em que se fala tanto sobre isto da sororidade, não é? Sim. É só o simples facto de acolher que este tipo de questões são inerentes a todas as mulheres. Eu acho e acredito mesmo piamente nisto. Há de certeza em algum momento que a pessoa se sentiu fragilizada. Fosse numa loja, fosse num grupo de amigos, fosse numa cena pura, fosse num jantar, fosse numa saída à noite. Sim. Eu acho que já todas sentimos ou ouvimos o burburinho de um comentário desapropriado. Seja por caráter sexual, de caráter físico, de outra mulher contra outra mulher. Eu acho é que quando vem de uma esfera mais próxima, aquilo que eu senti comigo foi que das primeiras vezes eu se calhar não valorizei. E depois quando reagi de uma forma agressiva. E depois isso já não era sobre a real questão importante. Sim. Era sobre a minha reação sobre o assunto. Sim, porque desvias a atenção a partir do momento em que passas a ser tu a atacar, não é? Deixava-me mais frustrada ainda. Mas é engraçado estares a dizer isso, porque há essa tua frustração por seres agressiva e há a minha frustração por ficar calada. E depois fiz uma pesquisa intensa de a melhor resposta, até com humor, e uma delas era: olha, o teu nariz aqui, toma lá de volta porque não foi para aqui chamado. Então, pessoas que escrevem sobre isto, foi uma forma de lidar. Claro que aí não se encaixa com a minha maneira. Depois encontrei uma engraçada, mas não sei se também não é, não roça ali, sim, não sei se ali roça também um bocadinho uma frase que eu na altura escrevi até e arranjei estratégias para olhar para aquilo que era, gostava de ter uma resposta, mas eu não consigo arranjar uma resposta adequada à tua maturidade. Mas depois pensei, isto também é uma espécie de bullying, porque eu também já me estou a pôr, eu a dizer isto, estou-me a considerar, por isso não. Não, porque vai no intuito de humilhar o outro também. Sim, só de uma forma, se calhar, o que nós consideramos, mas não é por aí. Por isso, eu nunca tive resposta. Foi uma ação em relação a essa pessoa, mais distanciamento físico até, tanto quanto possível. Sim. E simplesmente não, quando temos que estar, estamos, mas também não procurar, mas quando estamos bem. E a verdade é que temos estado tão poucas vezes, não voltou a acontecer esse episódio, mas perceber que não é à vontadinha, não podemos deixar, não é só porque não vamos querer confusão que, então, se calhar há menos situações em que vamos estar juntas para que isso não aconteça e está tudo bem, não é? Porque também não pode servir, quando nós dizemos assim, a pessoa não está bem, por isso ataca e vamos desculpá-la porque, ou porque até não tem bem a noção. Não, eu também muitas vezes não estou bem e não é por isso que eu vou humilhar a outra pessoa, não é? Ou então, imagina que até sai uma coisa... Isso até pode acontecer, mas se calhar numa idade em que tu não tens capacidade de fazer gestão emocional, não é? Não é propriamente a partir da idade adulta que tu estás à espera que a pessoa não tenha capacidade de fazer gestão emocional, não é? Sim. Exato. Se calhar na minha adolescência era muito mais reativa
ou esse tipo de comentários. Porque não é a questão das pessoas não pensarem ou deixarem de ter opiniões sobre os outros, é a questão de perceberem que o sítio e a forma como opinam... É desadequado. Exato, e em última instância o outro não perguntou, e portanto eu estou-me a borrifar se eles acham que eu estou mais gorda ou que estou mais magra. Podem pensar, são livres disso, mas então guardem para eles. E ou eventualmente, se quiserem, se pensarem que é uma coisa que é pertinente, então falem comigo, não é? Diretamente e exponham isso para nós podermos conversar, não dessa forma. Eu estava a pensar também que em relação a isto e em relação a esta questão da humilhação, acho que muitas das vezes também tem este lado que eu não sei se somos nós, porque obviamente gostamos das pessoas que não vemos. Eu acho que a mim, eu ignorei muitos sinais, não é? No meu caso, porque achei sempre que se as pessoas estavam comigo também estavam porque gostavam de mim e, portanto, enfim, não achei que fosse propositado. Mas achei, num caso em particular, que havia uma desconsideração completa daquilo que eram as minhas qualidades. Ou seja, a pessoa achava-se no direito de opinar e de tecer comentários porque sabia à partida que eu não tinha valor suficiente para conquistar e para alcançar determinadas coisas. Mas até que visse isto e que eu percebesse que isto era, e até passou, depois quando fiz terapia, passou por eu, como dizias há bocadinho, trabalhar primeiro esta insegurança em mim, para depois perceber a insegurança era minha, eu colocava-me numa posição de inferioridade, não é? Certo. Que a pessoa estivesse a usar essa inferioridade para se superiorizar em relação a mim, isso já era uma questão do lado da outra pessoa. Mas, e foi isso que efetivamente foi sendo sempre feito. Mas de facto eu nunca, não me lembro de ter assim nenhum comentário em relação ao corpo tão direto. Eu também não. Não de amigos, já tive noutras circunstâncias, mas não tão direto dessa forma. Mas, por exemplo, lembram-me de me dizerem: não, de certeza que a tua casa não custa o mesmo que a minha é mais, que a tua deve ser mais ou menos o valor da minha. Porque eu nunca poderia ter uma casa com um valor superior ao daquela pessoa. Porque eu não tinha valor suficiente para ela. Como outras coisas do, não, tu não ganhas mais que eu, pois não. Eu não sei, posso-te mostrar o recibo, podemos ver. Mas há uma desconsideração. Como é que quando se diz uma coisa destas, não se pensa que o que se está a colocar é o outro por baixo? Como assim eu não posso ter um ordenado superior? Ou como assim eu não posso comprar uma casa superior? Ou como... Não é? E depois às tantas, o que me acontecia não era em termos de reação, mas era, até agora estou a medir pilinhas nisto, quando eu não ligo nenhuma a isto, eu compro o que tenho que comprar com aquilo que tenho e mal de mim se não giro as minhas finanças, porque o meu marido dir-me-ia, não é? Mas eu sei o que é que gasto e o que é que não gasto e não ando a medir aquilo que compro ou que não compro. E agora estou aqui nesta conversa que supostamente era uma coisa boa de partilha, de olha, conseguimos, conquistámos uma coisa, gostamos, estamos felizes e de repente, mas não pode ser ter mais valor do que a minha. Como é que nós chegámos a esta questão? Como é que nós chegámos a esta discussão se eu tenho mais ou se tenho menos? Não é? E aí sim, eu percebo que seja do lado do outro, mas é o que dizes, nós também não podemos, lá porque é do lado do outro, desculpar, desconsiderar e dizer, ok, ou entrar pelo caminho, como dizias, de pagar na mesma moeda, não acho que seja o ideal, porque não me coloco na mesma posição, porque aquilo não me afeta dessa forma, mas também não desvalorizar ao ponto de aceitar e continuar a preconizar isso. Eu acho que às vezes é muito isto que estavas a dizer, e eu também acho que diretamente em relação ao peso eu nunca senti, mas acho que vem muito aqui desta questão que às vezes está um bocadinho camuflada naquilo que eu chamo de fácil elogio. Sim. Há ali uma questão que eu acho que às vezes é de considerar, porque às vezes a própria pessoa às vezes não entende que o está a fazer dessa forma e parte do princípio que tu entendes, mas não percebe o quanto isso desconsidera o outro. Okay? Quando tu fazes um tipo de comparação em que tu tens que diminuir uma pessoa para superiorizar outra, isso não é um elogio. Sim. Exato. Isso não é um elogio. Concordo plenamente. Quando não tu é vais mesmo. buscar uma característica da pessoa, seja a doença, seja o peso, seja outra característica da pessoa, para comparar com a vida de outra, para que outra se possa modificar a forma como está a ver algum aspecto da sua vida, isso é um elogio. Isso não é um elogio para a pessoa que está a ser diminuída. Sim. Isso é uma comparação inútil, é aquilo que eu falo de um falso elogio. E isso muitas vezes coloca-te numa posição de inferioridade. E que tu até compreendes que a outra pessoa não está a fazer aquilo por mal, está a querer que aquela pessoa se enxergue, mas na verdade tu estás a ser usada num termo de comparação que não é elogioso. Sim, exato. E isto faz pensar muito, numa das leituras que fiz muito interessante, sobre nós colocarmos limites. E parece que, imaginem, se alguém nos dá um murro ou nos empurra, é fácil porque é um limite físico e aí rapidamente, sem sentimentos de culpa, não podes fazer isso,
Sim. Depois, quando é um limite emocional, parece que estarmos a fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa é porque não estamos bem, e se calhar chegou uma altura de pensar, não, esses limites emocionais não podem ser ultrapassados, porque a partir do momento... Agora, até que ponto é que eu também estou a deixar claro à outra pessoa que está a ultrapassar os limites? Porque eu parto logo do princípio, eu também faço muito isto, parto logo do princípio que é questão minha e que também a pessoa está mesmo intencionalmente, porque em alguns casos é claro que pronto, não há como, por mais que eu tente dar a volta, porque até era mais confortável para mim, porque podia conviver melhor com a pessoa. Exato, e se calhar naquele contexto, até que ponto é que, e então é isto que dá que pensar também, que é até que ponto é que não parte de nós sabermos impor esses limites emocionais e também dizermos concretamente, mas de uma forma educada, lá está, respeitosa, porque não respondemos com a mesma moeda. Pronto. E depois também utilizar muito, como estavas a dizer ainda há bocado, já o humor ajuda muito, e eu tenho lido imensa coisa, porque acho que é sempre uma solução, é partir por aí. Mas a partir do momento em que nós brincamos connosco próprios, a questão muitas vezes é essa. Eu costumava dizer, eu já brinco tanto comigo, que dificilmente alguém vem brincar com uma coisa que me atinge. Isso não é verdade. Eu vou fazer 50 anos agora e continuo a sentir quando alguém faz algum comentário em relação à minha aparência física, atinge-me, claro, realmente. Sim. E não é aí ter a oportunidade de dizer, porque eu penso assim, eu tenho estes problemas todos e fui uma criança desejada, fui aceite, sempre a estrela da companhia, porque era mais nova, tudo o que faço ainda hoje, a minha mãe é a minha advogada de defesa, tenho um marido que me aceita como sou, tenho amigos que me adoram, e quando vou ter, como o nosso grupo de amigos, que a Inês sabe bem, a última coisa que eu penso quando vou ter com estas minhas amigas é se estou mais gorda ou mais magra, porque eu sei que a elas estão-se a borrifar para isso, e eu sou feliz porque eu tenho esse... O que eu penso é, e aquelas pessoas que até não foram aceites quando nasceram e já na família tiveram problemas e já as bases, porque quando tens aquelas bases que te amam incondicionalmente, que eu sempre tive a sorte de ficar por ser filha única, por ser mimada, isso tudo, vais conseguir agarrar-te a isso, não é? Tens isso reforçado. E aquelas pessoas que não tiveram isso, têm que chegar a uma certa idade e ter amigos, às vezes até amigos que acabam de cair de paraquedas, quase tu nem... Há uns que escolhes, outros nem escolhes assim tanto, e têm que levar com mais essa... Quando isso tudo já devia de estar ultrapassado, porque em adultos já devíamos ter capacidade ao menos de perceber que não temos que julgar os outros, muito menos, não é? E às vezes eu acho que parte mesmo deste lugar de empatia, que é perceberes que a tua opinião é a tua opinião e se calhar podes partilhá-la se te for permitido, não é? Esta agressão gratuita é uma coisa que eu tenho mesmo dificuldade em compreender. Sim. Porque não vem de um sítio onde nada é positivo, não é? Eu agora, acho que estes falsos elogios são mais difíceis de perceber quando vêm do núcleo mais interno, não é? Claro. E eu acho que todos nós temos no nosso círculo, no nosso núcleo, alguém que por norma larga assim às vezes em quando estes termos mais comparativos sem grande compreensão. Eu acho que às vezes também parte de nós dizer, olha, isso não é um elogio. Pois, eu acho que também há essa questão, e a questão dos limites, não é? Quando tu falas em limites, é isso mesmo, é qual é que é, por exemplo, eu no meu caso, o meu limite foi haver distanciamento físico, quase, não direi para sempre, porque não sei quanto é que é, quanto tempo levará, mas teve que haver, porque não havia outra hipótese, porque a pessoa não estava disponível para pensar naquilo, a pessoa não ia refletir, a pessoa não conseguia ver, a atitude da maior parte das pessoas que estavam nesses grupos e noutros não era igual, e mesmo assim a pessoa não conseguia ter noção que aquilo que estava a dizer e a forma como estava a lidar comigo era desapropriada e desadequada, portanto teve que haver mesmo esse limite. Mas como é que nós pomos esses limites? Isso foi uma das coisas que eu levei mais tempo a perceber, para já porque quando tu estás alguém do núcleo é mais difícil. Exato, até porque tens daquela questão de, ok, então eu já percebi que o meu limite vai passar por não estar. Eu não vou poder estar com esta pessoa, porque não quero, neste momento já cheguei à conclusão que não quero. E depois sei que se tiver por outras circunstâncias é muito possível que o lugar comum seja aquele e portanto eu vou sempre chegar a um sítio onde vou sentir-me de alguma forma humilhada. Então eu não quero estar com esta pessoa. Como é que eu não estou com esta pessoa mas estou com as outras? Porque eu não deixo de pertencer a um grupo. E aí eu acho que e foi quando eu me deparei foi em ter que tomar decisões. Eu vou ou não vou, e não indo tenho que estar muito tranquila, e levou tempo. No meu caso, levou-me tempo
Também, obviamente, tendo em conta as minhas circunstâncias, acabava por estar um bocadinho dependente destes círculos de amizade, e alimentava-me também disto, o facto das pessoas quererem que eu estivesse e de me convidarem para os sítios, e já agora quando teve cá o Bruno também falámos sobre isso, cedíamos a tudo, íamos a todos os convites, porque nós éramos super sociais, não é? Portanto, tínhamos que estar, tínhamos que fazer, depois acabávamos por não estar verdadeiramente em quase nenhum, mas íamos, e eu acho que nós de alguma forma alimentámos disso, e eu alimentei-me disso para me sentir validada, não é? Validei-me a partir daí. Quando eu percebi que isso não me validava e que o facto de eu dizer que não a um evento hoje não vai fazer com que eu deixe de estar com aquelas pessoas ou que gosto delas, passou a ser uma coisa mais fácil, não é? Mas de facto passa por aí, por perceber, eu hoje não quero estar ou não quero lidar com aquilo, quando obviamente tens de continuar, ou que a pessoa, quando pertence a grupos, acaba por ser comum, e portanto quando tu vais a um determinado sítio sabes que essa pessoa vai lá estar, eu passei a decidir, esta pessoa vai lá estar, estou capaz de gerir isto ou não? Não estou. Então, ou vou mais cedo para não lidar com ela, ou não vou. E passei a optar. E esse foi o meu limite. Eu não sei se me vai acontecer e o que é que eu vou ter que gerir, mas eu não passou por um limite de dizer. Sim, mas não precisa. Sim, mas também por uma razão de que eu achava que aquela pessoa não estava preparada para ouvir nada disso. Depois acho que há um outro limite que a mim também tive que trabalhar e tive que mexer, que era a minha postura. Porque quanto mais eu me apresentava como alguém que se sente inferiorizada, mais estas pessoas que tinham essa necessidade de viver da inferioridade dos outros se sobrepunham, não é? Portanto, a partir do momento em que eu passei a ter uma postura mais assertiva, a assumir, ainda no outro dia falava sobre isto com a Marisa, que é, eu não publicava determinadas coisas no Instagram porque eu sabia que aquela pessoa ia ver e ia ter um julgamento em função daquilo. Que não tinha que ser imediato, mas que havia sempre depois alguma coisa, ou porque comentava, ou porque punha um comentário a desvalorizar. E hoje que, entretanto, eu abri a conta porque tornei-a pública, porque nós passámos a ter o podcast e era mais fácil de identificar, e a Joana sabe que eu tive ali uma semana a decidir se tornava pública ou não. Eu hoje tenho plena consciência de que o fazia porque me sentia altamente condicionada, porque como me inferiorizava e sabia que esta pessoa aproveitava isso, hoje sei que essa pessoa aproveitava isso, acabava por não estar tão à vontade. Portanto, eu hoje consigo ser assertiva, as pessoas sabem exatamente o que é que eu penso ou não, sabem, eu continuo a ter a mesma postura, gosto de ouvir as pessoas, mudo de opinião se tiver que mudar de opinião, porque gosto de perceber outros pontos de vista e refletir sobre isso, mas eu percebo que a mensagem que passa é que eu já não estou no lugar do eu não sei muito bem o que é que eu estou a fazer. Exato. Eu acho que isso é muito importante. E estavas a falar, quando o Bruno falou de as relações são o mais importante que temos, e é mesmo as relações todas, e o que eu noto, por exemplo, mesmo em termos de algum distanciamento consegui agora impor, de uma frieza maior, de um ser cordial e falar o básico, tem muito a ver com isso, é tu não dás também poder a essa pessoa para fazer isso, quer ela esteja a fazer isso de forma consciente ou até inconsciente, sim, mas também parte de ti. Mas uma das razões também pelas quais eu senti que era importante falar é, nós sentimos que estamos a partilhar alguma coisa que não é fácil às vezes partilhar, estamos a assumir que temos estas fraquezas, mas como isso desperta noutras pessoas, espera, eu não sou a única a sentir. E quando eu fiz esta publicação do sintam-se bonitas e ouçam quem vos quer bem, porque o que eu cheguei à conclusão foi, eu estava a dar importância a duas pessoas que me estavam a dizer algo que me estava a fazer sentir mal, quando eu tenho à minha volta 200, não é? Sim. Pronto, estou a dizer, mas porque são realmente a maioria, hoje em dia posso dizer que são mesmo uma ou duas pessoas. Eu não tenho este problema no meu dia a dia, habitualmente. Eu não sinto isso na minha profissão, não sinto com o meu grupo de amigos, não sinto em casa. E como é que eu deixei que um ou dois comentários me atingissem de tal forma? E foi aí que eu cheguei à conclusão que tinha um caminho a percorrer também. E quando eu fiz essa publicação, tive uma amiga que eu já não via há imenso tempo a dizer: eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Olha, a mim dizem o que tu és e o que tu eras. Vê lá, agora cada vez que te vejo estás mais gorda. Coisas deste género. Ou seja, aquela pessoa viu naquela minha publicação também. Por isso é que eu digo, se eu soubesse, eu gostava de saber, mas que o facto de nós nos expormos e dizermos às pessoas: não deixem que isso vos aconteça, não são vocês que estão erradas, ninguém tem esse direito. Se, por exemplo, o que eu estou aqui a fazer hoje, ajudar algumas pessoas
já A a refletir, isso, não é? sim, E uma das coisas que eu também me sentia à vontade, porquê? Porque eu também noto que vocês fazem isso, fizeram nos outros anteriores e estão a fazer hoje, que é, também vocês não têm, não têm amarras e falar abertamente da terapia, por exemplo, eu posso dizer que para ultrapassar isto, li imensos livros, há um engraçadíssimo que comprei muito recentemente mesmo, que se chama Mandar à merda de uma forma educada. Por exemplo, lá está o humor em que a autora diz no final, até pode ser teres que dizer mesmo isso assim, mas há tantas outras formas de contornares isso. E a minha terapia passa por ler coisas de outras pessoas que passaram o mesmo. Não é? E eu acho que o que nos acontece pode ser transformado em algo, em autoconhecimento. Não é? Porque eu tenho a certeza que também na minha vida devo ter dito coisas, Claro. não é? E se nos dois papéis. claro, Sim, nos dois sim, papéis. sim. E, por exemplo, se acontecer, imagina que até uma amiga mesmo chegada, se não for recorrente, não tem problema, porque todos nós temos dias maus. O problema e a revolta, que é mesmo essa a palavra que eu senti, neste caso, é que era recorrente. Sim. É que sempre que eu estava e sempre que havia silêncio, vinha, ou era o cabelo, ou era as olheiras, ou era o peso, claro que lá está. Mas eu acho que às vezes eu acho que também há pessoas que são verborreicas sociais. Dizem coisas eu digo esta teoria, tenho esta teoria, que é, às vezes há pessoas que falam, não é porque querem chegar a um fim, ou que aquilo... porque o silêncio é porque o silêncio as incomoda. E a verborreia social acontece muito nesse sentido, que às vezes as coisas são completamente fora da forma. Não desculpa, não é? Obviamente. Não, sim. O que não faz com que não tenham que ter responsabilidade. Exato. Mas que às vezes criam esse ruído de fundo, que é uma coisa do... Às vezes aquilo nem sequer é uma coisa importante, mas está a olhar para ti e está a tirar de xeque aquilo que está a acontecer, Sim. mas vem de um sítio de ansiedade, vem de um sítio de insegurança. Estás a ver? Não é propriamente, olha, hoje vou meu alvo, és tu. Exato. Eu acho que às vezes não vem desse sítio. Eu acho que o meu marido faz muito esse papel. O meu marido faz muito esse papel mais prático de eu tentar perceber que muitas vezes não é para atingir realmente. E isso também me ajuda, até porque muitas vezes era ele que levava depois com... Claro. Eu não dizia diretamente à pessoa, nem digo, não é o meu feitio, mas ele levava com aquilo tudo. E hoje em dia o que eu noto, e isso é uma parte boa também, até mesmo entre casais. Poderes vulnerabilizar. Mas eu também noto que, e tenho um certo orgulho nisso, que hoje já consigo canalizar, não é que ele não esteja lá disposto para me ouvir, é que eu depois chateava com isto e não me sentia bem, porque achava que nós estávamos a perder tempo, mas já estávamos a dar a importância a alguém que não merecia, no meu entender, tanta importância. Sim. E depois estava a ocupar tempo, e o tempo é precioso. E hoje em dia consigo canalizar esta frustração nas minhas leituras e ocupar o tempo a falar de outras coisas mais interessantes, mais construtivas. A ouvir, por exemplo, passamos muito tempo a ouvir estes podcasts que também tivemos a ouvir, de humoristas, que nos ajudam, e isso também me tem ajudado imenso. Eu acho que, e nos últimos anos tem aparecido uma série de humoristas, gente nova, a maior parte das vezes, que tratam das coisas de uma forma... Porque, é assim, no fundo, eu já pensei, o que é que eu quero? Quero uma vida leve, uma vida de paz e aceitar também a diferença no outro para... Exato, e sermos agradáveis uns com os outros. Mas sabes que eu não sei se nós não estamos eu faço atendimento ao público e sinto que estamos a passar uma crise muito grande neste sentido, que é... Eu acho que se excede os limites, no sentido de deixa de se perceber o sítio onde se está. Eu no outro dia estive num atendimento muito difícil, a farmácia estava muito cheia e estava a haver um problema com o programa do Tax Free, e a minha colega estava retida no atendimento por causa do Tax Free, porque aquilo estava a dar um erro. Entretanto, eu trabalho numa farmácia onde há muita passagem, então a fila ficou grande. E eu estava a atender uma senhora e, entretanto, fui interpelada por outra senhora que queria ser atendida primeiro porque ela tinha uma reserva e o barco estava quase na altura do barco sair. E eu expliquei-lhe que ela teria que tirar a senha das reservas, que é por isso que se existe um sistema próprio. E a partir desse momento a senhora descontrolou-se e teve...
pá, literalmente a berrar durante uns 20 minutos, que foi o tempo que nós tivemos no atendimento das coisas que estávamos a fazer, e ela nunca parou de berrar. E aquilo por dentro estava a mexer mesmo comigo. Porque a farmácia já estava cheia, não é? E naquele momento em que a fila está cheia, não é? Em que é preciso só uma fagulha para de repente aquilo se alastrar e tornar um problema dramático. E, entretanto, quando chegou a vez dela, calhou-me a mim. E enquanto eu estava a atendê-la, ela teve sempre a gritar. E às tantas, eu fui lá dentro para ir buscar a reserva dela e por uma confusão, aquilo era uma reserva grande, estava num outro sítio e eu levei algum tempo até encontrar. Então a senhora achou que eu estava a reter tempo de propósito para a castigar dela estar lá fora. Eu acho que já estava um bocadinho cheia daquilo. E fui honesta com ela. E fui assertiva, nunca fui indelicada nem prepotente. A única coisa que eu lhe disse foi que o comportamento dela estava a ser desadequado e ela já era nossa cliente há algum tempo. E se ela continuasse a gritar, eu ia pedir para ela sair. E naquele momento ela ficou roxa de ódio, não é? Porque ela achou que eu não tinha o direito de lhe dizer nada, que eu tinha que aguentar aqueles gritos e todas as coisas horrorosas que ela disse, todos os palavrões que ela disse. E depois ela acabou por perder o barco na mesma e por voltar para tentar continuar aquela conversa. E aí eu tive que lhe dizer que eu ia pedir mesmo para ela sair se ela continuasse a gritar. Mas eu acho que nós, estando do lado de cá, também não temos que levar com isso tudo. Claro. Como é que um adulto acha que é um comportamento razoável entrar num espaço público e poder berrar a peito quando ela sabe que há um sistema de senhas, não é? Ela iria ter atendimento prioritário, porque aquela senha de reservas tem um atendimento prioritário em relação à fila, mas ela teria que cumprir a parte dela. Sim. E não interromper os outros atendimentos e berrar-me durante aqueles 20 minutos. Foi das coisas mais difíceis, porque a vontade que às vezes dá é fazer como nos miúdos, não é? Tipo, olha, vai lá para o cantinho da reflexão e refletir sobre o comportamento que estás a ter, não é? Porque e eu disse-lhe, eu não estou sendo delicada, estou a ser assertiva. E aquilo que eu estou a dizer é que o comportamento que está a ter não é adequado. Sim. E ela voltou no dia a seguir para vir dizer, para vir fazer queixa de mim, né? Sim. À minha chefe, a dizer que eu tinha sido prepotente. Eu não fui, em momento algum. E disse isto com a mesma tranquilidade como estou a dizer agora. E não reitero uma vírgula daquilo que disse, que foi, este comportamento não é adequado. E desculpe, mas eu não vou ficar aqui a ouvir isto até ao fim. Mas já se ultrapassou este limite em quase tudo. Sim, já se diz e Mas porquê é que fala-se da se forma. pode, não é? Tipo, a pessoa está a atender, está a prestar um serviço, mas não é saco de pancada. Porque eu acho que aí entramos num outro tema que é esta questão do direito e da liberdade de expressão. Mas nós só temos direitos, nunca temos deveres. E não só, e mesmo dentro dos direitos e das liberdades, tu tens limites, não é? Quer dizer, Claro. E não é por acaso que se diz que o atendimento ao público é muito a difícil. área mais difícil. E depois do Covid, eu acho mesmo isto. Do ponto de vista mental, a saúde mental está por um fio em Portugal. E as pessoas estão completamente descontroladas e muito doentes. Porque o nível de desorganização emocional de um adulto que acha que pode entrar num estabelecimento comercial e desatar aos berros quando encontra um imprevisto, Sim. não é? É o quê? Não é? Sim. Tipo, não é criar uma solução, não é dizer, olha, desculpa, eu percebo que sim, mas se me pudesse só entregar porque eu quero mesmo apanhar, eu não sei se eu não teria interrompido e não teria feito. Só para, sim, Agora, desatar aos berros... Até porque sabias que aquilo estava a acontecer porque efetivamente estava a haver um problema no sistema, não é? Estava. Portanto, até podias facilitar, porque o que tu querias era servir as pessoas o mais rapidamente possível, não é? E eu acredito que outra pessoa talvez tivesse... Se eu não tivesse num atendimento muito íntimo, eu se calhar teria despachado para ela não continuar ali a berrar. Mas eu também sinto que isso é alimentar um comportamento adequado. Sim. E é ensinar que a pessoa pode continuar a fazer isso em qualquer lado. Sim. E eu também acho que ainda há aqui uma grande dificuldade de quem está do lado de cá fazer valer também o seu direito de não ter que ser saco de pancada, mas também não ter que entrar naquele esquema de berrar de volta. Sim, até porque há uma frase que eu nunca percebi. Dá vontade. Há uma frase que eu nunca percebi, que acontece muito que com o cliente pessoas da tem sempre restauração. É Não tem. exatamente essa frase. Como é que é possível? Ou Não então pode ter. a ameaça do Não continua pode a ter. dizer-me isso, eu vou escrever uma reclamação. E, com certeza. Mas Exato. se sentir que quer reclamar, pode fazê-lo, mas não Mas pode dá vontade de dizer, mas fundamento. fundamento. Está bem, ponha ao seu lado. Essa parte não me interessa. E eu ali levo com isso a toda a hora. Bem, Quando sim. tu crias a questão de uma farmácia não é uma mercearia e eu não tenho que vender tudo porque a pessoa quer. E quando tu tentas explicar isto muitas vezes, não é aceito. Porque a pessoa acha que pode entrar e dizer, eu quero isto e isto e isto. E eu pergunto, o médico escreveu? Não. Tem receita? Não. Então, não dá. Sim.
Mas não dá porquê, eu compro em todo lado e ninguém me pede. Eu disse, com certeza até pode acontecer. Mas nós aqui não vendemos. É um drama, porque senão a farmácia teria tudo exposto em prateleiras e cada um Claro. tirava o que quisesse e vinha à caixa só pagar. Sim, Não é? não Por precisava alguma de um atendimento, razão, sim. há um entendimento. E Claro. às vezes há uma grande incapacidade de acolher isto. E isto gera na pessoa logo uma grande revolta. O que eu sinto é que já havia uma certa resistência, mas agora a pessoa parte para a agressividade. De uma forma muito mais rápido. rápida. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa questão de eu sou livre de dizer aquilo que quero e como quero e, portanto, eu exijo aquilo que são os meus direitos, partindo do direito de me expressar. Só que isso choca imediatamente com aquilo que é o direito do outro e o respeito pelo outro, não é? E eu A acho que primeira- nós hoje em dia temos isso tudo muito misturado e está tudo muito confundido. Um bocadinho fazendo a comparação da mesma maneira que quando nós dizemos as crianças devem fazer parte, devem dar a sua opinião, devem ser participantes ativos, não só na sua educação, como... não é dizer que eles agora vão estar sozinhos e vamos dizer a tudo que sim e vamos fazer tudo o que eles querem. Não é a mesma coisa. É fazer Exato. isso com limites, claro que E sim. que não existe regras, é que a grande Claro que diferença existem é essa. regras, claro que tem que haver Até para se limites. sentirem seguros. Há coisas que eles não vão poder opinar. Mas esses claro. miúdos vão ser este tipo de adultos. Pois vão. Sim. Que não conseguem gerir nada que acontece fora daquilo que eles planearam. Até porque estão a ser Os criados por imprevistos. adultos que não conseguem perceber que para que haja bons resultados há limites e há coisas que vão ser chatas de nós lidarmos, não é? Porque eles vão ter que fazer birras à mesma e vão ter que aceitar Exato, à e mesma. lidar com a frustração. Sim, Isso é uma isto. grande preocupação. Eu lembro-me até hoje do primeiro atendimento em que me barraram. Que eu por dentro pensei, vou chorar. Sim, sim, sim. E não é Esta pessoa não assustador pode poder pensar... esta pessoa não pode poder ter este poder todo sobre mim, Sim, não é? sim. Aquilo deixou-me completamente alterada o dia todo. E eu pensei mesmo, a partir de agora, isto não vai acontecer. Eu vou ter que conseguir expressar-me de forma a que eu também perceba que isto não é adequado. Não é? A frustração tu não podes servir de saco de pancada só porque estás num lugar de atendimento, não é? Claro, sim. Só porque a pessoa acha Independentemente da pessoa ter ou não ter razão. pode ter É toda na a razão do reforma, mundo. claro que sim. Muitas vezes na Estefânia havia uma espécie de atendimento como este, quando eu trabalhei lá, e muitas vezes eu dizia mesmo às pessoas, e foi com um senhor em específico que eu disse ao senhor, que eu dei-lhe o livro de reclamações e ensinei-o a fazer a reclamação. E disse, escreva à vontade, tem toda a razão. E ele olhou para mim e disse, mas eu não quero escrever, eu quero reclamar. E eu dizia, mas isso não vai adiantar de nada, nada vai mudar pelo facto do senhor me estar a gritar. Claro. Isso não vai alterar nada do que está errado a acontecer. Escreva e exprima a sua opinião. Alguém vai ter que dar uma resposta. Porque eu só estou a dar a cara por algo que eu não controlo. Exato. E esse é que é muitas vezes o problema de não escrever, é que não chega a quem de direito. E quem está ali na linha da frente leva com tudo, mas depois acaba por cair um bocado em saco roto e a pessoa acaba por não fazer passar a sua mensagem e lá está. É só agressivo, não é? É só agressivo, gratuitamente. Não traz nada de importante. Sabes que há uma coisa que eu faço, agora estava-me a lembrar, Eu, às aliás, vezes assim, muito quando falando. as questões já estão, principalmente quando é telefone, não é? Já estou zangada ou já está a levar muito tempo, quando há um desgraçado que me tem que atender, a primeira coisa que eu digo é, olha, desculpe, vai-me desculpar a maneira como eu posso vir falar, mas eu estou mesmo muito zangada. E pelo menos o que é que eu sinto? Ok, eu já sei o que é que vem dali e o que eu sinto muitas das vezes, quando eu comecei a dizer isto, não é? O que eu sinto é que as pessoas acabam por... Não ter de se defender. Sim, e acabam por... Para já percebem que eu não estou zangada com elas, não é? Isso também me ajuda a acalmar, que é... Eu estou a verbalizar alto, não é? A dizer que eu estou zangada e, portanto, posso vir a falar de uma maneira que eu não quero e isso ajuda-me a situar. E já não parto para o descontrole, não é? Que às vezes há situações, de facto, principalmente ao telefone e agora com os bots, é uma coisa que me enerva particularmente. Mas eu acho que dá a hipótese da outra pessoa, que sabe e que passa a ter essa informação, de também gerir melhor, porque já sabe que eu venho de um lugar em que 2 ou 3 já não me conseguiram resolver ou já me passaram, e eu tento fazer isso também um bocadinho nestes 2 sentidos, para me gerir e para dar espaço a quem me vai atender de perceber que esta situação já está a tomar uma proporção que ele, coitado, quando me vai atender, não sabe, porque com certeza que não lhe disseram, não é? E estás a dar essa importância, questão não é? Porque estás logo a começar com uma explicação. Porque reconheço a partir daqui, como Já estás dizias, alterada. quem dá a cara, na maior parte das vezes não é quem tem as decisões na mão, não é? Porque são sistemas que estão montados e às vezes são as regras que nós próprios até nem lemos e as coisas não são assim. Nós podemos indignar, mas as pessoas não têm... Eu não posso falar da Segurança Social porque, de facto, a única vez que precisei foi assim impecável, portanto...
Há bocado também falaste de uma coisa que eu tive noção quando tive esta situação de deixar de lado, não é? De me afastar. E mesmo antes de me afastar, eu fui percebendo que é a disponibilidade de. Tu falavas de tens tantas outras pessoas ao teu lado que te querem bem e que não ligam a isso e que te respeitam, não é? E depois tu acabas por dar importância àquela que se calhar não é assim tão importante. Bom, ainda bem que puxaste isso, porque há um estudo científico que diz isto mesmo. Pode haver, imagina, há um pacote de comentários acerca de qualquer coisa que tu fizeste, Sim. em que tens 20 positivos, há um negativo. Tu acolheste os positivos todos, mas tu vais ficar a pensar sobre aquele. Sabes que também há uma, em relação à forma como tu falas com as pessoas, pelo menos isto em termos daquilo que é a educação, esta questão de, se tu começas quando recebes, imagina que é um miúdo que tem algumas questões e que se a tua primeira reação é, olha, correu muito mal, mas ele hoje foi ótimo, apesar de tudo, nunca deves começar assim. Deixas sempre para depois, porque a primeira coisa que ouvem, e se ouvirem, a primeira coisa que ouvirem for negativa, eles agarram na negativa e já não ouvem mais nada. E principalmente quando as próprias famílias já colocam os miúdos neste lugar negativo, pronto, quando colocam neste lugar negativo, já começam, nós é que temos que inverter isso, dizendo tudo o que é, às vezes até ignorando coisas negativas, porque se de facto do outro lado não for preciso fazer nada, mais vale em determinadas alturas ignorar e dar só aquilo que é positivo para inverter esta ideia de que o meu filho faz sempre coisas más, então eu parto logo a saber, diga-me lá o que é que ele fez de mal hoje. E inverter isto, portanto nunca diz o que é de mal por isso mesmo. Quando às vezes estou numa situação dessas em que eu quero expor aquilo que me está a magoar e quero dar algum exemplo, o que eu faço é, e quero naquele momento criar ali um limite, não é? E aí a pessoa tem que ter importância para mim, é colocar a questão em mim. Sim. Porque eu sei que assim a pessoa não vai... Sim, não é atacada, não é? Não se sente atacada. Tem que ter necessidade de se defender. Sim. Isso às vezes é estratégico, não é... O que eu ia dizer é que de facto comecei a sentir que as pessoas estavam muito mais... havia muito mais pessoas à minha volta que me respeitavam e que estavam verdadeiramente presentes para estar comigo, mas que eu não via nem permitia mais porque eu não estava disponível para isso. Estava tão focada naquela pessoa que me inferiorizava e que não era justa e até num lado de vou ter que compensar isto e mostrar-lhe que eu sou mais do que isto, e quase que como a tentar recuperar uma relação que eu achava que era uma relação recíproca e não era, que nem estava disponível para todos os outros que estiveram lá sempre, eu também já escrevi sobre isto, e não quiseram nada em troca, no sentido em que me respeitaram e continuaram lá. E, portanto, às vezes, focarmos nisto, não é, como estava a dizer há bocadinho, não é desvalorizar de todo e ignorar, mas afastar faz-nos muitas vezes perceber que há muitas outras pessoas que estão muito mais disponíveis e que são muito mais benéficas e para nós, não é, enriquecedoras nas nossas relações e naquilo que nós fazemos, e que sempre, às vezes sempre lá tiveram, outras estavam, mas não estavam nesse lugar, e que nos fazem muito melhor e que são muito mais respeitadoras daquilo que nós somos, e mudamos um bocadinho o foco, não é? Deixamos de pensar naquela e passamos a pensar nessa. Sim, quando somos adultos temos mais essa capacidade, provavelmente, e o que me assusta também é um bocadinho algumas pessoas terem este tipo de comentários quando se trata, por exemplo, de adolescentes, e aí pode haver moças muito grandes, sim. E porque, por exemplo, eu mesmo tive a capacidade logo de me aperceber que havia gente, mas se calhar se fosse ali nos meus 15 anos, e aí também coisas que me diziam me atingiram, e né, isso pode levar a um distúrbio alimentar, pode levar a consequências muito mais graves. Por isso é que é importante este debate em sociedade, porque se calhar a mesma pessoa que diz um adulto que já é capaz de filtrar e de chegar a esta conclusão, dá a volta, é tudo bom e só isto é que é mau, se calhar um adolescente está naquela fase de afirmação e que está com as dúvidas todas, em crescimento, e em que precisa de se inserir num grupo, e está, como todos nós, mas ali naquela idade mais, é isto que é preciso também, é atenção, adultos, quando falam, especialmente eu que trabalho agora com adolescentes, e há algum tempo sinto muito isso, eles são frágeis e temos de ter muito cuidado, e a verdade é que há adultos, e porque às vezes crio uma relação próxima em que se sentem à vontade para falar comigo, continua a existir adultos à volta a dizer determinadas coisas que não é em termos de trabalho, de empenho, mas que estão a focar a parte pessoal destes jovens, e que estão, de certa forma, a castrar o crescimento interior e a identidade, a personalidade. Exato, e a autoestima, que é algo que vai acompanhá-los para o resto da vida, não é? E eu também sinto um bocado esta função de ajudar a perceber que temos que ter mesmo cuidado, especialmente nessas camadas de jovens,
porque uma frase pode durar uma vida, não é? E nós temos de ter esta responsabilidade, e como adultos já devemos ter essa capacidade de filtrar, por isso... E de pelo menos estar calados, não é? Sim! Se não soubermos O que dizer? está calado. Mais vale não dizer nada. Não Sim, é? já falámos sobre isso, sim. É muito interessante e é giro ver que tudo isto se cruza, não é? Nós, é como estavam a dizer há pouco, nós começamos a falar de um assunto e vem outro, e não é? A conversa é Estão como as ligados, cerejas, claro, estão claro, todos, porque estão ligados. todos ligados, mas não custa, é quase como que a certa altura querer ser bondoso quase que parece que é um defeito, não é? Nós estamos aqui para quê? Não é ser bonzinhos, é simplesmente, e eu que tento praticar isso, que é, se eu estiver com pessoas e elas saírem mais felizes quando acabarem de estar comigo, ganhamos todos, e não custa, porque, é assim, porque todos nós temos as nossas fragilidades, e todos nós temos os nossos momentos de sofrimento, e todos nós... mas o nosso contributo é importante quando estamos com alguém, fazer passar a parte de deixar essa pessoa a sentir-se melhor com ela própria, não custa nada. Ou então não dizer nada. É Sim, isso, e não então limite, não dizer fazer nada, com não que ela limite sinta não mal, dizer nada. claro. E sabia, se houver essa intimidade na relação, se houver Sim. essa intimidade na relação, saber dizer sem crítica, Sim. não é? Isso é uma coisa que nós vamos aprendendo, não é? Por vezes a regulação emocional ajuda-nos a poder exprimir a opinião sem crítica. Sim. não é? Sim, e não tem nada a ver com não saber levar as brincadeiras, porque este humor, eu tenho isso Não é muito até humor. na minha família, Sim, sim, exato, sim. esse não é humor, porque eu tenho isso muito na minha nossa família, e até às vezes assim, eu sei uma prima com quem sou muito próxima, nós somos terríveis, porque às vezes até nas tragédias estamos a fazer, mas são coisas nossas, E é uma forma de lidar Eu com as gosto. coisas. uma fazer forma isso. de lidar Eu com as faço coisas, isso, não é? Para regular as emoções mais difíceis, eu uso a piadola para gerir isso. Exato, isso, até o sarcasmo ou aquela parte, não é? Muito que veio Negra. dos Monty Python, nunca mais me esqueço daquela Always look on the bright side of life. E eles estão pendurados numa cruz, não é? E estão a cantar isso. A vida também tem que ser leve nesse sentido, não é? Mas não podemos achar que a culpa é nossa por impormos limites a quem nos magoa. Que bela maneira de terminar. Sim. Eu sinto mesmo muito. Eu é que agradeço. Obrigada por teres aceito Obrigada, vir conversar obrigada. connosco. Foi muito bom, obrigada. E foi Muito especial para mim, não é? Olhem, sai daqui mais leve. E obrigada também por trazeres esta ideia de... E acho que vens aqui confirmar aquilo que nós temos dito às pessoas e que estamos disponíveis para isso, Sim. que é de ser um espaço Para para todos. partilharem exatamente e falarem sobre aquilo que vos incomoda ou que querem, não interessa qual é que é a razão, mas que não há assuntos mais ou menos pertinentes. Há de facto partilhas que se sentirem à vontade e que queiram fazê-las, que podem sugerir e vir cá. Portanto, obrigada. Obrigada. Obrigada, eu tenho sugestões. Boa. Obrigada. Então, sigam-nos no Spotify. No Instagram, no YouTube. Subscrevam ativem o canal. exatamente, e ativem o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E digam-nos Se isto pode ou não pode. ser terapia. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Obrigada, Isabel. Acho Foi que muito foi bom. ótimo. Foi maravilhoso.